Olá, e o Mexa-se está no ar. Estamos falando de exercício físico adaptado para PCDs. Então, nos programas anteriores, conversamos com o Fábio, que é esposo da Flávia, nossa atleta que já está aqui prontinha para fazer o exercício, com o Roberto, né, o profissional de educação física, Roberto Fernandes, egresso do curso de educação física da Unifev e responsável em planejar todo o treinamento da parte física, então aqui dos atletas de Votuporanga, né, para as competições a nível estadual, a nível nacional, né, então vem se destacando bastante esses atletas, né, Roberto? Correto. A Flávia, nossa atleta feminina da categoria F54, ela atualmente é a segunda do ranking brasileiro. Então, dos nossos atletas, ela é uma excelente atleta. Nós vamos estar demonstrando aqui a execução de um dos exercícios que já colocamos para adaptar para ela executar. E eu vou esclarecer primeiro qual que é o tipo de lesão da Flávia, né? No caso, a Flávia, ela é uma atleta que tem lesão de nascimento, tá? A lesão da Flávia é chamada de meningomielocele, que é uma má formação da coluna cervical. A Flávia, ela tem a mobilidade e controle dos músculos mais ou menos entre o meio, a parte inferior do abdômen, até acima do tronco, né? Então, no caso, ela não consegue sentir nem mobilizar do quadril para baixo, tá? Aí nós fizemos uma adaptação com as faixas de fixação aqui, para demonstrar como seria a Flávia fazendo uma puxada frente de dorsal para estar executando um fortalecimento e treinando a parte das costas dela, tá? Uma pessoa convencional, ela faria essa máquina somente com os joelhos travados e realizando uma puxada no maquinário. No caso da Flávia, ela tem que ser feita desse jeito, porque como a atleta a Flávia é uma atleta muito forte, se ela fosse fazer de outra forma, por exemplo, sentado na cadeira, ela muito provavelmente arrastaria a cadeira dela. Então aí eu tenho que amarrar ela dessa forma para que ela consiga executar o movimento. E, Roberto, ela vai muito bem no arremesso de peso. Isso, a melhor prova da Flávia é o arremesso de peso. E o peso, ele pesa 3 quilos? Na categoria feminina, o arremesso de peso é com uma esfera de 3 quilos. Então imagine a força que ela não precisa realizar. Então, o foco principal do treinamento dela é ganhar força. O foco principal é força e potência, né? Que no caso durante a prova de arremesso, eles têm que executar um movimento muito potente. Então, na maior parte da periodização de treinamento, é para ela desenvolver a força e normalmente nas etapas finais, ali onde ela está refinando o movimento antes da competição, a gente passa a ter uma periodização focada em potência. Para quem não sabe o que é potência, seria força e velocidade. Isso, é o conceito de força com velocidade. Então você precisa aplicar a carga de uma maneira veloz. Veloz, correto. Então, e isso não é fácil, né? Não é fácil, não é nada. Ainda mais adaptado. Isso. Então nós estaremos demonstrando aqui como a Flávia executaria um movimento de puxada e a gente pode dar um exemplo de como ele seria tanto em força quanto em potência. Então vamos lá. A Flávia já está totalmente adaptada. Ela está com uma faixa de fixação no quadril e na região lombar para impedir que durante o movimento ela realize uma hiperlordose, tá? E a faixa de fixação aos pés para dar um reforço para que ela não se levante. Como a Flávia é uma atleta muito forte, ela praticamente zera as máquinas durante o treinamento. Nós vamos estar iniciando somente com uma série de aquecimento aqui, que está com meia placa de máquinas fechada, né? Então eu vou estar passando a barra para a Flávia, sempre se comunicando com ela, quando ela vai pegar, quando ela vai soltar a barra, tá? Pegou? Tá firme? Ok. E se necessário, eu fico à frente da Flávia para auxiliar ela nas repetições finais do movimento. Vamos lá, como é uma série de aquecimento, ela vai conseguir fazer tranquila. 8, uns 15 movimentos só, Flávia. Ok, terminou, eu vou me comunicar com ela que eu fiz a pegada, peguei a barra para ela soltar a barra. Agora eu vou estar colocando um pouquinho mais de carga. Vamos colocar só um pouquinho mais, não vamos zerar hoje, né? 3, 2, 1 e... Pegou? Firme.
só umas 10. 6, 7, 8, 9, mais uma. Deu. Pega a barra, soltou. O professor faz também bastante Tem que fazer, viu? Muitas vezes os atletas me causam lesões, de tanta força que eles fazem. Precisa estar trazendo o aparato até ele. No caso da Flávia, por exemplo, aqui nós estamos demonstrando uma puxada. Quando a Flávia tem que realizar uma remada, eu tenho que inverter essa máquina para que ela faça a remada no movimento. E aí eu tenho que passar o peso da barra com as placas de peso com o tríceps, né? E muitas vezes eles me inflamam os cotovelos, né? Me causam uma tendinite nos cotovelos. Agora vai fazer um pouquinho mais de potência? Vamos fazer o mesmo movimento, só que com característica de potência, para o pessoal entender a diferença. No caso, quando a gente faz um treino baseado em potência, nós vamos diminuir uma carga para que ela possa executar esse movimento com força e velocidade. A diferença que a Flávia vai fazer entre uma série de força e uma série de potência estará caracterizado na fase de descida do movimento, em que preferencialmente a Flávia deve executar velocidade nessa fase. Então vamos lá. Diminuir a carga um pouquinho para que ela consiga fazer um movimento mais potente. Pegou? Tá firme? Então vamos lá. Vou ficar monitorando aqui e ela vai tentar descer o movimento com velocidade. Vai, vamos. Bora, acelera. Só mais uma, tá bom. Aí, comunicação, eu vou pegar a barra, vou comunicar ela que estou pegando. E essa é a forma como nós executamos esse exercício em questão. E Roberto, não é nem um pouco fácil. Não, não é. A Flávia gosta de pegar peso. Gosta. Isso. Gosta de treinar pesado. Quando ela tá com alguma lesão, que ela tende a frear o desempenho dela nos treinos, ela se queixa por estar treinando leve. Diz ela que é uma humilhação. É. Roberto, esse ano ela tem um feito aí agora em junho numa competição. Isso. A Flávia é a segunda do ranking na categoria dela, só que esse ano ela nos agraciou com a primeira vez que ela consegue derrotar a primeira do ranking, né? Então, em junho, ela foi em uma competição em que ela conseguiu superar a marca da concorrente dela, que é a primeira do ranking. Então, foi um feito em tanto para ela e para nós, né? É bom saber, então, que agora a gente tem uma concorrente à altura da primeira. Isso. Então, a Flávia vai estar incomodando nas competições. Quando vai ser a próxima? A próxima vai ser em outubro. Se não houver nenhuma alteração no cronograma, vai ser entre os dias 9 e 13 de outubro. Então, ali entre a segunda semana, né, do mês. É nível estadual? É nível estadual, isso. São Paulo? Não é uma competição de tanto renome, mas é uma boa competição para eles verem como estão os concorrentes e tudo mais. Normalmente em São Paulo são as competições? A maioria das competições são em São Paulo, capital, porque a arena em que é realizado, que é o CPB, né, ela é a mais adaptada possível para receber todo mundo do estado, no caso, né. O que é essa sigla? O CPB é o Centro Paralímpico Brasileiro. Então lá que há uma concentração, né, de atletas... Das modalidades, isso. Paralímpicos. Isso. Então os mais conhecidos treinam lá, tem todo um apoio. Normalmente quem treina a nível Brasil, né, a nível brasileiro, acaba se alojando lá no CPB com 1 mês ou 2 de antecedências para fazer um treino somente lá, né? Os demais competidores acabam indo somente em período de competição, no caso. E o que é muito interessante é que o Brasil tem uma tradição dentro do esporte paralímpico, né? A gente está vendo aí na mídia, espera-se que a colocação do nosso país seja ainda melhor do que há 4 anos atrás, né? Isso, nosso país ainda é um país muito rico nesse quesito, né? Nós nos damos muito bem nas Paralimpíadas, né? Em relação às Olimpíadas dos convencionais. Então nós somos melhores no quesito paralímpico do olímpico. Infelizmente não temos tanta visibilidade como gostaríamos de ter, mas os nossos atletas são de grande renome. Muito legal. Flávia, obrigado pela participação, boa sorte aí nas próximas competições. Esperamos ver você então ainda mais na mídia. Roberto, muito obrigado. Muito obrigado, professora. Até uma próxima, né? Até um próximo E programa. o Mexa-se de hoje fica por aqui. Até a próxima. Mexa-se.